Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estou eu aqui de novo em mais um domingo para nossa live, por mais perguntas e menos respostas. Quero saber se o som tá ok, se tá tudo certinho, porque hoje eu tenho uma pergunta muito bacana. As nossas lives de domingo à noite são sempre para trazer um pouquinho de consciência através de perguntas. Como que a pergunta pode contribuir para a expansão da nossa consciência, como que a pergunta pode contribuir para a nossa vida, para os nossos negócios. E hoje eu trouxe uma pergunta que é muito simples, né? Ela parece até assim, muito simples. E a pergunta de hoje é: como eu posso ser mais feliz e grata? Ou grato, né? Como eu posso ser mais feliz e grata? É uma pergunta muito simples, mas se a gente for parar para analisar, tem muita coisa embutida nessa pergunta que dá para a gente trazer aqui para nossa consciência, né? Por quê? A gente sabe que a pergunta, ela abre para as possibilidades. Então, quando eu faço uma pergunta, como posso ser mais feliz e grata? Gente, eu não sei, mas eu acredito que todo mundo, o que alguém pode querer mais na vida do que ser feliz, né? E aí, isso independente do que para cada um é felicidade. Cada um tem um ponto de vista e para cada um a felicidade corresponde a algum aspecto. Mas independente disso, como que eu posso ser mais feliz? Olha que pergunta expansiva, né? Independente do ponto de vista. Pode ser relacionado à família, a negócios, ao que for, né? A relacionamento. Como posso ser mais feliz e grata? E quando a gente fala de felicidade, felicidade é uma frequência, felicidade é uma energia, como tudo na vida é energia, né? A felicidade também é uma energia, também é uma frequência. E como eu sempre falo aqui, existem ferramentas para a gente trabalhar essa energia. Então, existem ferramentas para elevar essa frequência que é a felicidade, né? Tanto a felicidade quanto a gratidão. E quando a gente fala dessas ferramentas, incluir momentos de alegria, por exemplo, no nosso dia a dia, é uma grande ajuda. Isso faz com que a gente se conecte mais com a gente mesmo, com o que a gente goste, faz com que a gente se conecte com algo que faça com que a nossa frequência fique mais leve, fique mais divertida, e isso com certeza eleva aí a nossa frequência também da felicidade. A alegria, ela é uma frequência. E quando a gente fala disso, a alegria é a frequência que cria, é a frequência da criação. Na alegria que a gente cria, quanto mais alegre, quanto mais feliz a gente tiver, mais a gente vai conseguir criar as coisas que a gente escolhe na nossa vida. Então, olha que frequência importante da gente trabalhar, da gente tentar sempre manter aí alta, né? Uma frequência mais alta, para que a gente consiga criar nas nossas vidas tudo que a gente escolhe. E quando a gente fala que alegria é uma frequência que cria, a gratidão é a frequência que multiplica. Então, olha só, na alegria a gente cria e na gratidão a gente multiplica. Olha que incrível, né? Então, a importância da gente ter isso conscientemente na nossa vida, né? A gratidão, ela tá muito conectada com a felicidade, quando a gente fala de felicidade. Por quê? Porque ser grato às pequenas coisas, ser grato ao dia lindo que foi hoje, ser grato à experiência, à conversa que eu tive com alguém querido, ser grato aos presentes que o universo me deu, ser grato ao cafezinho que foi me oferecido em algum momento. Tudo isso são formas da gente trazer essa gratidão para a nossa vida de uma forma consciente.
E aí, quanto mais a gente gira essa máquina da alegria e da gratidão, mais a gente se conecta com a gente mesmo, sabe? E quanto mais a gente se conecta com a gente mesmo, mais a gente aumenta a percepção da felicidade em si e da gratidão em si. Porque quanto mais a gente traz isso para a nossa vida, mais conscientemente, né? Quanto mais a gente traz isso para a nossa vida, mais isso passa a fazer parte da gente. E aí, por isso a grandiosidade dessa pergunta, que parece muito simples: como posso ser mais feliz e grata, né? Então, e sempre lembrando que uma pergunta é sempre uma demanda, não é assim? Quando a gente demanda felicidade e gratidão, o universo ele vai cada vez mais enviar motivos para que a gente seja feliz e gratos, né? Então, quando a gente faz a pergunta, também eu gosto de ressaltar isso. Faz a pergunta e solta, não buscar a resposta. Aí a gente só... O que a gente deve fazer? Abrir o nosso receber, para que a gente receba todos esses motivos que vão fazer com que a nossa vida seja mais feliz e que a gente consiga ser mais grato para tudo isso. Mas para a gente receber, vou dar aquela dica aqui, né? Baixe as barreiras, né? Use, abra o seu receber para que todos esses presentes, todos esses motivos dessa sua demanda de ser mais feliz e grata, que possa chegar e alcançar aí o seu ser infinito, né? Então, nos próximos dias agora, eu vou até falar bastante, um pouquinho aqui, vou falar bastante com vocês aqui, pelo Instagram, sobre felicidade. Porque é a frequência que cria, né? A alegria, a felicidade é a frequência que cria. E no final desse mês, eu vou dar uma classe online, que é chamada, o nome dela é Encontre Sua Felicidade. São 4 ferramentas que são dadas nessa classe para que a gente trabalhe essa frequência, para que a gente eleve essa frequência e que a gente vibre nessa frequência da felicidade. Então essa classe, que vai ser online no final do mês, eu já postei aí a nossa agenda de setembro, ela vai falar sobre 4 ferramentas para que a gente trabalhe aí a nossa energia, a nossa frequência da felicidade, né? E essa semana mesmo, agora na quarta-feira, vai ter um workshop que é presencial. É um workshop de introdução à alegria dos negócios e é sobre criar mais tempo, mais dinheiro e mais alegria. Ou seja, até quando a gente fala de criar aspectos relacionados aos negócios, como a alegria está conectada, né? Como a gente precisa trabalhar isso para que tudo isso aconteça de uma forma conjunta, porque frequência, não dá para falar assim, não, eu estou vibrando numa frequência, num aspecto, mas no outro eu não estou. O universo entende de energia, né? Então, que energia que a gente está vibrando? Por isso a importância disso. Daqui a 2 semanas, no dia 14, também vai ter uma classe de barras, vai ter esse workshop também do CRI, online, para quem não é de Brasília ou para quem não puder estar presente nesse presencial e escolher participar, né, ter acesso a essas ferramentas. Então, assim, quando a gente fala de felicidade, de gratidão, essa pergunta ela é mágica. Eu até, todos os dias quando eu acordo e que eu dou bom dia para o meu corpo, converso com o universo, e eu faço essa pergunta: como eu posso ser mais feliz e grata? Né? Como que eu faço essa demanda para o universo? E aí, ao longo do dia, ao longo da semana, se vocês escolherem fazer essa pergunta ao longo dessa semana, o universo vai começar a te mandar, vai começar a te dar motivos, né, para que você consiga cada vez ser mais feliz e grato, mais feliz e grata. Então, essa pergunta mágica, eu quero, assim, eu sugiro que você escolha
fazer essa pergunta ao longo dessa semana e que depois você me conta como é que foi, o que você sentiu, o que mudou, se você percebeu que essa vibração aconteceu de um jeito diferente. Essa live de domingo, ela é uma live bem curtinha, mas ela fica gravada. Então isso é ótimo, tá bom? E é isso. Eu quero que vocês experimentem. Então experimenta essa semana, todo dia, tá? Até mais vezes ao longo do dia. Parar e perguntar, jogar para o universo. Universo, como eu posso ser mais feliz e grato? Tá bom? Então, olha só, uma ótima semana para vocês. Até breve, até todos os dias, porque eu tô postando conteúdo. Se você me acompanha por aqui, todo dia você vai ver alguma coisinha. Mas nessa live sobre mais perguntas e menos respostas, até domingo que vem, tá bom? Um beijo, uma ótima semana e como posso ser mais feliz e grata, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.